Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta, em nome dessa marca aqui, Cara Preta Carnes Nobres. Não é possível que no seu churrasco você ainda não tenha colocado essa marca. Essa realmente é de qualidade, ok? É a dica que eu dou. Eu falo também em nome do Palácio dos Leilões. O seu eletrodoméstico, o seu maquinário, o seu carango está lá no Palácio dos Leilões, que tem uma experiência, um know-how e uma tradição no mercado de mais de 7 décadas. Olha aqui, quarta rodada do Campeonato Mineiro, aqui no Mineirão. E pode acreditar, Cruzeiro 0, Democrata de Governador Valadares 1. A história se repetiu, a do ano passado, quando o Cruzeiro também foi derrotado pela Pantera. Só que o jogo foi lá em Sete Lagoas, o técnico era até o Leonardo Jardim, e na Arena do Jacaré o Democrata venceu o Cruzeiro, desbancou o Cruzeiro por 2-1. E hoje veio aqui e pregou essa peça, fez 1-0, e aí o lateral esquerdo Brian tem que agradecer inclusive ao João Marcelo e ao Fagner, principalmente ao Fagner, que não conseguiu evitar que o Brian finalizasse. O lance era todo do Fagner, para o Fagner conjurar o perigo na cabeçada para trás aí do João Marcelo numa disputa de bola. Mas a falha maior, sem dúvida, do Fagner, no meu entendimento. Mas repito, não vamos tirar os méritos do Democrata no jogo, do esquema que foi armado pelo seu treinador, Valdemir Ferreira. Ele fez aquilo que realmente estava ao seu alcance, considerando a distância técnica do Cruzeiro para o Democrata. Inegável isso. Tanto que o Cruzeiro amassou no jogo no primeiro tempo. Criou inúmeras oportunidades para fazer 2-0 e até 3-0 sem nenhum tipo de exagero. Mas o time do Cruzeiro hoje lembrou aquele dos tempos, inclusive do Fernando Seabra, inimigo do gol. Criava as oportunidades e não fazia. Eu estou colocando aqui o título dos nossos comentários. É a minha opinião, viu, gente? É a minha opinião. Eu sempre digo, não sou o dono da verdade, você tem a sua. Outros jornalistas têm a opinião deles. Cada um vê pelo seu ângulo, a sua maneira. Agora, a gente tem que respeitar a opinião de todos. Podemos até discordar, mas respeitar sim. Essa é a minha opinião. Eu estou colocando o título. Derrota na conta da pontaria. E acrescento, estratégia do Tite. Com todas as explicações dadas por ele há pouco na entrevista coletiva para justificar o porquê ele não começou com força máxima, não começou com o time titular. A gente já sabia que ele ia justificar dessa maneira. Ah, eu não posso fazer isso com o time que está começando agora e tal, correr riscos, tem o clássico daqui a 3 dias e tudo mais. E aí? Ele não resolveu contra o Uberlândia, o time titular não resolveu e ele não foi alterando a equipe? Por que não hoje? Por que não começar com um time mais encorpado, resolver a parada, definir a parada e depois ir processando as alterações? Se ele corria riscos, colocando de cara o time principal, ele também correu riscos hoje. Porque ele colocou o Caio Jorge, ele colocou o Matheus Pereira, ele colocou o Christian. Ele teve que alterar, ele teve que mexer. Ele falou da sua tristeza em relação à derrota. E o torcedor, Tite? E o torcedor mais ainda triste. Porque é inadmissível, embora no futebol tudo pode acontecer, e aconteceu que foi a derrota, e o Davi derrotar o Golias, mas é inadmissível, com essa atmosfera, com a presença do torcedor, com a estreia do Gerson, que o Cruzeiro vá amargar a sua segunda derrota dentro de casa, aqui no Mineirão. Ah, na estreia diante do Pouso Alegre, tudo bem, tem um desconto da estreia, mas hoje não. O Cruzeiro vinha até de uma sequência de recuperação. Contra o Tombense venceu, mas não convenceu. Convenceu pelo primeiro tempo, lá em Uberlândia. Na etapa complementar não, levou sufoco e mais sufoco. O Tombense esteve na iminência até de virar o jogo. Né? De virar o jogo. E lá foi 2-1, no sufoco.
Foram 2 tempos distintos. Aí veio o Uberlândia, uma vitória altamente convincente, mas com o espírito, com o esquema, com o conjunto, com o entrosamento do Leonardo Jardim. À beira do gramado a gente viu o Tite diante do Uberlândia. Mas, dentro de campo, o time do Leonardo Jardim. E o Tite se valeu disso, do entrosamento do conjunto, porque preparo físico não tinha. Agora, para você pegar ritmo de jogo, você tem que colocar os caras para jogar e jogar. Porque os mesmos pontos que valem numa vitória, num super clássico, por mais que tenha um glamour, tem uma representatividade, um status, vencer o clássico. Os 3 pontos de uma vitória possível diante do Atlético no domingo tem a mesma importância de 3 pontos diante do Democrata de Governador Valadares. Esse é o meu entendimento. E eu não vou nesse clima, nessa onda, é normal, é início de temporada, não se pode criticar agora, tem que se dar tempo ao tempo. Claro, não se pode fazer tempestade em copo d'água. Tem que se dar tempo ao Tite. Tem que se dar tempo ao Tite. Mas em 4 jogos do Cruzeiro, 2 vitórias e 2 derrotas, eu sinceramente não vi o dedo do Tite em termos de posicionamento, de esquema, de mudança de alguma situação. Eu sinceramente não vi. Até porque ele utilizou times alternativos 3 vezes e o titular apenas 1 vez. Mas nessas situações dos 4 jogos, eu não vi nenhum repertório. Não pode-se dizer que o Tite estreou com os seus conceitos, com o seu conhecimento, com o seu comportamento de comandar as suas equipes. Ainda não vi. Ainda vimos o Cruzeiro do ano passado, se valendo justamente disso. E o Tite tendo naturalmente o conhecimento. Claro que é um Cruzeiro hoje que foi diferente, bem diferente do Leonardo Jardim, porque com o Jardim o time era mais objetivo. E com o Tite o que se viu hoje foi muito toquinho dos lados, é muito toque de bola, é querer envolver, é querer fazer o gol debaixo do gol. Não pode ser assim. E mesmo nos chutes a longa e a média distância, o Cruzeiro foi incompetente. Não teve eficácia. Sabe? O Tite acha que o Cruzeiro jogou bem. Jogou, o primeiro tempo jogou bem. O segundo tempo não. Eu já acho que, por mais que o Cruzeiro tenha tido domínio, e os números comprovam isso, a estatística do jogo, não foi o Cruzeiro do primeiro tempo que amassou o Democrata, não. E o Democrata ficou lá, na dele, tal. Jogou por uma bola, fez o gol, fez na falha do Fagner, mas fez. Mas fez. Mas o que aconteceu hoje não tinha nenhuma necessidade. Então, o Tite falou, tititi para lá, elogiou a atuação, mas não se justifica uma derrota para o Democrata em seus domínios, em casa. Não se justifica, no meu entendimento. Então não é só ele que está triste, não. Eu estou triste. O torcedor, então, nem se fala. É injustificável pelo investimento, pela qualidade do time do Cruzeiro. Até o time B não pode perder para o Democrata, com todo o respeito que me merece a Pantera de Governador Valadares. Também, assim como o Tite, não vou tirar os méritos do Democrata, porque foi um time determinado, foi aplicado, esteve aceso o jogo todo, vivenciou o jogo todo. E o Cruzeiro dispersivo, o Cruzeiro inoperante, o Cruzeiro inimigo do gol. Então a pontaria, eu reputo realmente, eu coloco na conta essa derrota, na conta da pontaria e da estratégia do Tite. Por mais que eu entenda que ele tem o departamento de fisiologia, tem o departamento disso, daquilo outro, que informa para ele, o desgaste do jogador tem que ser assim assado. Hoje é tudo muito bem acompanhado, diante dessa tecnologia que existe hoje, tudo bem. Mas eu tenho opinião contrária. Eu acho que ele tinha que começar com o time titular e ir mesclando a equipe. É o meu entendimento. Você quer discordar? Pode discordar. Diplomacia, democracia, melhor dizendo. Total, democracia total aqui no canal. Eu acho que primeiro se coloca o time titular, faz o resultado e vai mexendo. E vai alterando. Então, Tite, a sua estratégia, ela realmente não funcionou.
Mas lógico que a gente tem que atribuir maior culpa hoje, porque você não joga mais, você não é mais atleta, você não era nem goleador. Você era jogador que tinha função tática importante nos clubes que você defendeu. Eu lembro até do bom time do Guarani, que tinha Boiadeiro e Companhia Limitada. Você não tem culpa dos caras que perderam as oportunidades, que perderam os gols, que perderam no jogo hoje. Mas na estratégia eu sinceramente o condeno. Mas aí é ponto de vista. É ponto de vista. Mas sem tempestade em copo d'água. Claro que tem que se dar tempo a você. Estou vendo aqui na estatística, 29 finalizações contra 9 do Democrata. 19 escanteios para o Cruzeiro, pô, contra 3 do Democrata. Posse de bola 68%. Lógico que o Cruzeiro jogou mais, lógico que o Cruzeiro foi melhor. Agora, resultado é quando se bota a bola lá dentro, no pedacinho que a galera gosta. E o Cruzeiro não teve competência para isso. E eu repito aqui o que eu disse durante a minha transmissão. Diante dessa derrota, eu já vi o Cruzeiro como favorito para jogar o clássico na casa deles, na Arena MRV. Mais do que nunca agora eu vejo o Cruzeiro não só como favorito, mas com a obrigação de recuperar os pontos perdidos hoje. Essa decepção hoje diante do torcedor, mais de 20 mil espectadores aqui no Mineirão, numa noite de chuva, mais do que nunca a obrigação, mais do que nunca a obrigação do Tite estrear para valer. De verdade, com os seus conceitos, com o seu conhecimento, com a sua postura tática. Ele foi contratado como um grande nome, como um grande treinador, como um grande investimento, como um técnico de Copa do Mundo, como um técnico vencedor por onde passou, com grandes conquistas, inclusive campeão mundial com o Corinthians. Então, Tite, não temos que esperar a quinta rodada, a sexta rodada, a sétima rodada. O brasileiro está batendo a porta. Jogo com o Botafogo. O Cruzeiro não pode fazer o que fez hoje contra o Democrata diante do Botafogo. Num campeonato brasileiro, até porque vai ser fora a estreia. Então, seu Tite, só falta o senhor estrear para valer. Só falta o senhor estrear para valer. Claro que eu não vou atribuir essa derrota, colocar somente nas suas costas, não. Mas a sua estratégia não foi eficaz. E essa pontaria do time você viu que deixa a desejar. Você tem que treinar. Você tem os conceitos do futebol e o item finalização ele é primordial no dia a dia, nos treinamentos. Não se pode abrir mão disso de forma alguma. Os fundamentos do futebol, e o item finalização. Não tem tempestade em copo d'água. Claro que quebra o ritmo, dá aquele marasmo, mas se vencer domingo o Atlético, o Cruzeiro, vai apagar essa má impressão deixada aqui. E esse argumento para mim não vale. A temporada está começando, tem que se dar tempo ao tempo. Não tem que cobrar depois, não. Porque dizer que é rural, que tem que ter título. Se perder para o rival o título, aí o pessoal cobra, o pessoal vai chiar. Eu quero Mineiro, eu quero Brasileiro, eu quero Libertadores, eu quero Copa do Brasil. Eu, sinceramente, sou ambicioso. Eu disse, eu cobri várias conquistas, vários títulos do Cruzeiro. Eu não me acostumo aí com qualquer derrota, achar que tudo é normal. Não, não é por aí, não. Não é por aí. Então, uma derrota que traz tristeza ao Tite, como ele disse, a mim e principalmente ao torcedor celeste. Não vamos achar que tá tudo muito bem, aconteceu, é isso mesmo, acontece, não vamos nessa não. Senão a gente vai brigar para o terceiro lugar de novo e vai se contentar com isso. Não vamos contentar com pouco não. O homem investiu, botou a mão no bolso. E ninguém mais do que ele quer título. Ninguém mais do que ele quer dar volta olímpica. Aqui no Mineirão, ou seja, onde quer. Que o Cruzeiro possa conquistar o título. Não se faz investimento não almejando o título. E conhecendo o Pedro Lourenço da forma que eu conheço, claro que esse ano, ele não abre mão de dar a volta olímpica. Então vamos melhorar essa situação. Torcedor, vamos ser mais ambiciosos, viu? Seja mais ambicioso. Não se contente com pouco, não. Mas é a minha opinião. Interaja, participe, discorde, concorde. Democracia total. 1 para o Democrata, o gol de Brian. Agradecimentos. Ô, Brian, agradeço aí ao Fagner pela falha, hein? Que permitiu essa sua finalização. Cruzeiro 0. Quem tem que pagar o pato dessa derrota hoje aqui, com todo respeito, é o rival domingo lá na Arena MRV. Veja o Cruzeiro
com obrigação de vencer este super clássico. Estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta.